Vamos falar sobre um sistema legal, antigo, onde a servidão existia, mas olha, de um jeito tão diferente de tudo que a gente imagina que chega a desafiar a nossa compreensão. Hoje, a gente vai mergulhar nas leis dos servos com base na análise do grande Maimônides, o Rambam, para tentar entender esse mundo de regras e principalmente de redenção. Para começar, uma pergunta que parece até piada: servidão com data de validade? Pensa bem, é possível existir uma forma de servidão que já começa com um fim marcado no calendário? Essa pergunta, que soa contraditória, é a chave de tudo para a gente entender o sistema que vamos ver agora. Então, vamos direto ao ponto. A análise que o Rambam faz mostra uma coisa fundamental. O objetivo nunca foi a escravidão perpétua. Nada disso. Na verdade, era o oposto. A gente está falando de uma situação temporária, superregulada, com foco inacreditável na dignidade da pessoa. E o mais importante de tudo, a volta para a liberdade era garantida. Beleza, então como é que alguém acabava nessa situação? Para começar nossa análise, vamos entender os dois únicos caminhos que levavam uma pessoa a se tornar um servo hebreu. Primeiro de tudo, um ponto super importante para a gente alinhar aqui. Um servo hebreu não é o que a gente pensa quando ouve a palavra escravo. Não mesmo. Era uma categoria jurídica, sabe, bem específica, que só se aplicava a um judeu em situações muito particulares. E, o ponto crucial, por um tempo limitado. E olha só que interessante, existiam basicamente duas portas de entrada para isso. A primeira era por uma decisão judicial. Imagina um ladrão que não tem como devolver o que roubou. O tribunal então vendia essa pessoa para cobrir a dívida e compensar a vítima. A segunda porta era, bem, um ato voluntário, mas por puro desespero. Uma pessoa numa pobreza extrema, que não tinha mais nada nem roupa do corpo, podia se vender para ter o que comer, para sobreviver. E um detalhe fundamental aqui, a lei era bem clara. Não podia se vender para investir o dinheiro ou pagar qualquer dívida. Era só e somente só para subsistência. Ok, a pessoa entrou nessa condição. E aí? Como ela era tratada? Bom, essa parte talvez seja a mais chocante de todas, porque a gente vai ver as obrigações super rígidas que o patrão tinha, tudo para proteger a dignidade do servo. A lei era cheia de nãos, de proibições para o patrão. Por exemplo, era proibido vender o servo num leilão público, daquela forma humilhante. Também não podia dar trabalho sem sentido, sabe? Tipo, fique cavando esse buraco e depois tape, só para cansar a pessoa. E tarefas consideradas degradantes, como, sei lá, carregar as coisas do patrão para o banho, tudo isso era expressamente proibido. A mensagem era muito clara: essa pessoa tem dignidade e ela precisa ser mantida. E aí vem o outro lado da moeda que é talvez ainda mais incrível. As obrigações positivas, o que o patrão tinha que fazer. Ele era obrigado a dar para o servo exatamente o mesmo padrão de vida que ele tinha. Pensa nisso. Se o patrão comia pão do bom, o servo comia pão do bom. Se ele dormia numa cama confortável, o servo também. A lei mandava tratar o servo como um funcionário contratado, não como uma coisa, uma propriedade. Tem uma citação dos sábios que resume isso de uma forma genial. Diz assim: quem compra um servo hebreu é como se comprasse um patrão para si mesmo. Pensa no peso disso. A obrigação de bancar o mesmo padrão de vida era tão grande, tão cara, que a percepção era de que o patrão, na prática, tinha arrumado um novo chefe para ele mesmo. Mas espera aí, e a família dessa pessoa? A vida dele não parava, né? E a esposa, os filhos? Pois é, a lei pensava nisso também, com regras bem específicas. A responsabilidade do patrão ia além do servo. Ele era obrigado por lei a sustentar a esposa e os filhos que o servo já tinha quando entrou nessa condição. E aqui vem o pulo do gato. Ele tinha que dar comida, dar moradia para a família toda, mas não podia exigir um pingo de trabalho deles, nenhum direito sobre o trabalho da esposa ou dos filhos. Ele só sustentava. Tá, mas e se o cara fosse solteiro quando foi vendido pelo tribunal? Essa pergunta abre a porta para uma das regras mais complicadas e, vamos dizer, polêmicas de toda essa legislação. E era algo que só se aplicava num cenário bem específico. Ok, vamos com calma aqui porque esse ponto é delicado. Existia uma exceção bem particular. Se um homem fosse vendido pelo tribunal, o patrão podia dar a ele uma serva cananeia, ou seja, não judeu como esposa. E aí vinha a parte mais controversa. Os filhos que nascessem dessa união seriam propriedade do patrão. Mas olha os detalhes, isso só valia para quem foi vendido pelo tribunal. Se a pessoa se vendeu por pobreza, isso era totalmente proibido. Era uma exceção bem rara e super limitada em todo esse sistema. Bom, agora vamos para a parte mais importante de todas, a saída. Como a pessoa voltava a ser livre?
porque a liberdade aqui não era talvez um sonho distante. Era uma certeza, algo que já fazia parte da estrutura do sistema desde o começo. A principal porta de saída, o tempo. Simples assim. O serviço tinha um prazo máximo de 6 anos. Bateu 6 anos, no comecinho do 7º ano, a pessoa estava livre. Fim de papo. Sem negociação, sem mas, era automático. E tinha ainda uma espécie de reset geral da sociedade que era ainda mais poderoso, o ano do jubileu. A cada 50 anos, era como se apertassem um botão. Todos os servos hebreus eram libertados, não importava se estavam servindo há 1 ano ou há 40. O jubileu passava por cima de qualquer contrato. Era a garantia final de liberdade para todo mundo. A liberdade também podia ser comprada, claro, mas as regras mudavam dependendo de para quem a pessoa estava servindo. Se o patrão fosse outro judeu, era preciso pagar o valor proporcional ao tempo que faltava. Agora, se o patrão fosse um gentil, um não-judeu, a coisa mudava de figura. Aí virava uma questão comunitária. Havia um medo de que a pessoa acabasse se assimilando. Então, para facilitar, o resgate podia ser pago em partes e os parentes tinham a obrigação de ajudar. Virava uma missão de resgate mesmo. Então, resumindo a história toda, a liberdade era o destino final. Não tinha como escapar dela. Seja pelo fim dos 6 anos, pela chegada do jubileu, comprando a liberdade, por um gesto do patrão, ou até se o patrão morresse, o sistema era cheio de saídas de emergência. A servidão nunca foi projetada para ser um beco sem saída. Aí fica a pergunta, né? Se a liberdade era garantida, se tinha tanto jeito de sair, por que raios alguém escolheria ficar? Parece não fazer sentido. Mas essa pergunta nos leva justamente para a única grande exceção em todas essas regras. Vamos dar uma olhada agora nessa cerimônia que era bem rara e cheia de simbolismo feita para o servo que decidia por conta própria que queria continuar. Mas, não era uma coisa simples não. As condições eram super restritas. Primeiro, só valia para quem tinha sido vendido pelo tribunal. Segundo, só podia acontecer depois que os 6 anos já tivessem acabado. E terceiro e mais importante, o servo tinha que ir na frente de um tribunal e declarar com todas as letras que não queria sair livre. E o ritual em si era muito simbólico. Depois dessa declaração no tribunal, o patrão levava o servo até a porta de casa e ali no batente, furava a orelha direita dele com uma ferramenta pontuda. Esse ato estendia o serviço. Mas, atenção, ainda não era para sempre. O novo prazo era até o próximo jubileu ou até a morte do patrão, o que acontecesse primeiro. E esse é o detalhe final e importantíssimo. Mesmo nesse caso extremo, o acordo era pessoal, entre aqueles 2 indivíduos. Não era algo que passava de pai para filho. Se o patrão morresse, o servo estava livre. A obrigação morria com o patrão, não passava para os filhos dele. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. O que era isso, afinal? Um sistema de recuperação social, quase uma rede de segurança para os mais vulneráveis, ou era simplesmente uma forma de servidão, só que com muitas regras para ser mais humana? A verdade talvez esteja em algum lugar no meio, nessa tensão entre as duas ideias, um reflexo de um mundo com uma lógica muito, mas muito diferente da nossa.